Oi, Quinto! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos à nossa videoaula de hoje. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre língua portuguesa e nós vamos avançar a um novo gênero textual. Antes nós vamos retomar o que a gente já viu. Nós vimos a estrutura da letra da canção, né? Estávamos na escola ainda, saudades, né? Estávamos em sala de aula ainda na escola. E aí, através da nossa videoaula, já estávamos no período da pandemia, nós avançamos a crônica, de acordo com o que o livro propôs. Nós vamos trabalhar com um novo gênero hoje, nós vamos entender um novo gênero hoje que o livro também propõe. Só que nós vamos dar uma avançada, nós não vamos para a unidade 3, nós vamos pular lá para a unidade 7. Combinado? Nós vamos entender um novo tipo de texto, um novo gênero textual. Depois de ter exercitado bastante crônica, né? Tanto eu quanto o Marco mandamos fichas com estudo do texto envolvendo crônica. Eu espero que vocês tenham entendido bem o que é uma crônica. Qualquer coisa não tem problema, se não entendeu. A gente troca no Classroom, na nossa sala de aula virtual agora. Não tem problema nenhum. Mas nós vamos avançar hoje a um novo gênero textual, conforme eu falei para vocês, e vamos na unidade 7. Para isso, vocês precisam pegar o livro de português, combinado? E a unidade 7 fica na página 174. Nessa página, você vai encontrar perguntas, questões relacionadas a esta imagem aqui, tá bem? Esta imagem aqui. E como a gente sempre inicia uma unidade, as perguntas são orais. Então, vocês vão parar para pensar nessas questões, tá? E a unidade 7, o nome dela se chama Literatura no Varal. Acho que vocês já podem imaginar o que vem por aí, né? Então, nós vamos entender, vocês vão observar a imagem ao lado e conversar. Um colega professor não existe, né? Não tem, na verdade, não existe, não tem como. Vocês vão conversar com quem estiver na casa de vocês, ou até mesmo fazer sozinho, não tem problema nenhum, pensar nessas questões apenas. Isso já tá de bom tamanho, tá? Na questão número 1, você vai me dizer, vai pensar o que você vê na imagem, você vai analisar essa imagem e vai ver o que você vai pensar no que você vê. Depois, da número 2, se você conhece algum desses instrumentos que aparecem aqui na imagem e quais são esses instrumentos, né? Com esses instrumentos, que tipo de música se pode tocar? Você vai pensar também sobre isso. Na número 4, você identifica que região do Brasil, em que região do Brasil essas pessoas representam? E aí, se você conseguir, de fato, identificar qual é a região, será o Sul? Será a região Sudeste? Será a região Norte? Será a região Nordeste? Qual região será que essas imagens aqui se identificam? E na letra B, como você fez essa identificação, tá? Você vai pensar também só sobre isso. Lembrando, as respostas são orais, então você vai pensar sobre essas questões. Em que época do ano ocorreria a cena retratada nessa imagem, né? Qual seria a época do ano? Se você acha que é no início do ano, se você acha que é lá no final do ano, se acha que é no meio do ano, em que época? E como você descobriu isso? Na número 6, o que significa pífanos? Não vou falar, vocês vão procurar no dicionário, né? E vão conversar com algum colega, ou com algum colega, com alguém que estiver nas casas de vocês, sobre esse instrumento. Na verdade, eu até falei, né, que é um instrumento. E a 7 e última, vocês vão me dizer que técnica foi usada para produzir a imagem e o que você sabe sobre ela. O nome dessa técnica eu vou deixar vocês adivinharem, vou deixar vocês pensarem um pouco, mas vai ser algo que eu vou mandar para vocês na plataforma, um link de um vídeo explicando melhor essa técnica. Mas eu não vou falar agora, que eu vou deixar vocês pensarem um pouco
e na própria imagem vocês vão conseguir identificar qual é essa técnica, tá? Nessa imagem, depois de analisar essa imagem chamada Banda de Pífanos, né, e pensar nessas questões da página 174, vocês vão avançar e a gente vai conhecer na página 176, naquela estrutura do livro que a gente está acostumado a fazer, o nome do gênero textual que nós vamos ver. Se chama cordel. Acho que vocês já ouviram falar, né? Eu lembro que ano passado a gente chegou a ver um pouco de cordel, a estrutura dele. Hoje agora nós vamos entendê-lo melhor, rebuscar um pouco mais sobre a estrutura do cordel, sobre a tradição do cordel. E nessa unidade nós vamos avançar nessa questão. Então, vamos lá. Mais um gênero textual que nós estamos aprendendo. Cordel, tá bem? Nós vamos trabalhar bastante interpretação de texto relacionada a cordel, entre outras atividades relacionadas a cordel. Seria um momento que nós estaríamos trabalhando para estar fazendo o link com a nossa festa junina. Mas, infelizmente, esse ano não vai ser possível. Esse ano é um ano atípico que a gente está tendo que deixar a festa junina de lado, entre outras aglomerações, mas isso a gente já conversa mais para frente. Você vai ler um texto que é chamado de cordel. Antes, porém, vale perguntar: você sabe o que é um cordel? Eu vou ler para vocês algumas características, mas o que eu estou lendo aqui é da página 176. Então, vocês vão analisar a imagem da 175, pensando nas questões da 174, vão avançar e vão fazer a página 176, tá? Tem aqui oral também, resposta, a maioria é oral. Vocês vão pensar sobre isso e nessas imagens e entre outras questões, vocês vão já tendo uma noção do que é o cordel. Combinado? Agora vamos lá. Vou ler para vocês um resumo do que é um cordel, que eu separei aqui e para vocês entenderem melhor, tá? Originada na Europa, a literatura de cordel chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e difundiu-se no nordeste do país. Já dá para vocês lembrarem daquela questão de qual é a região, né? Tornando-se uma importante expressão da cultura popular dessa região, especialmente nos estados do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. O nome cordel refere-se à tradição portuguesa de pendurar folhetos em cordas, tá? Além dos textos escritos, a literatura de cordel também circula oralmente, tendo seus versos declamados ou cantados por poetas populares. Ou seja, versos declamados ou cantados por poetas populares, dá pra gente lembrar que cordel é, na verdade, aquela estrutura do poema. Lembram disso? Que ele é colocado, a estrutura dele é colocada através de versos e estrofes. Lembram do poema? Que até se assemelha à canção, à letra de canção, tá? Vamos lá. É importante destacar o papel da xilogravura nesse gênero. Usado no Brasil para ilustrar a capa dos livretos, a técnica tornou-se símbolo da literatura de cordel. O que é a xilogravura? É a técnica utilizada para fazer essas capas. E aí eu falei para vocês, eu vou mandar um link de um vídeo interessantíssimo explicando o que é a xilogravura, para que vocês possam entender melhor. Vai seguir junto com a ficha e esse vídeo e um link, esse vídeo vai seguir na nossa plataforma, tá bem? Vamos aos temas. Os temas da literatura de cordel vão desde narrativas tradicionais, transmitidas oralmente, até histórias de amor, humor, ficção, aventura, fatos jornalísticos, casos relacionados à cultura de determinada região, entre outros. É muito comum também a presença de
de umas narrativas tradicionais, na verdade, da tradição oral, fábulas, lendas, contos e romances de literatura universal. Bom, outra característica também do cordel é o uso do exagero, da ironia e do sarcasmo para fazer críticas sociais, políticas, tratando de assuntos como a exclusão social e preconceito. Bem, o cordel, ele na verdade, ele durante muito tempo, ele, como vocês viram, iniciou na cultura nordestina, mas não é mais só no Nordeste que ele se limita, tá? A gente encontra no Sudeste, a gente encontra cordelistas. Eu, na verdade, eu tenho um amigo que é cordelista, além dele ser capoeirista, ele também é cordelista. Ele até mandou alguns cordéis lá para a escola, né? E entre outros cordelistas que tem aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. Então não se limita só ao Nordeste mais. Ele é um tipo de literatura que a gente encontra em diversos lugares do Brasil. Ele traz, através da estrutura do poema, versos, estrofes, temas diversos, como eu falei para vocês. Amor, ficção, críticas, política. O cordel, ele tinha também a função até do jornal, sabia? Ele até era o item utilizado para trazer as notícias. É bem antigo. É claro que hoje em dia a gente tem internet, celular. Então, antigamente, o que acontecia em determinada região, vamos botar lá na atmosfera do Nordeste, porque antigamente ele era uma tradição nordestina, agora não. Antigamente ele era uma tradição nordestina, então o que acontecia naquele local, os cordelistas, que são aqueles que escrevem os cordéis, eles noticiavam através de um cordel. O cordel faz recurso de rima incansavelmente, sempre, na maioria das vezes, você vai encontrar um cordel com rima. E é muito, muito interessante que a gente percebe tamanha inteligência de quem consegue construir um cordel. Eu admiro bastante esse trabalho e espero que vocês também admirem. Vocês vão ver de tamanha inteligência que é um cordelista, que para trazer histórias de amor, notícias jornalísticas, história sobre política, história sobre ficção, entre outros temas, através de uma estrutura de poema com versos e estrofes, tá? Vocês vão entender melhor dentro da página 176 e na página 177 vocês vão conhecer o texto. Aqui, ó. Esse aqui é um tipo, vão conhecer um cordel, que além de outros que nós vamos conhecer, esse cordel se chama O Pote de Água Rachado, tá? Aí, antes de vocês lerem esse texto, tem umas questões aqui. Qual seria a utilidade de um pote de água rachado? Leia este cordel silenciosamente para conhecer essa história. Depois escute com atenção a leitura do professor. É claro que o professor, eu vou ler para vocês, porque o cordel, ele ler silenciosamente só não basta. É importantíssimo que o cordel seja declamado, tem que falar em voz alta, para que vocês possam entender que o cordel, ele não é uma leitura simplesmente quando você lê uma narrativa de aventura, uma crônica, não. O cordel, ele declamado, ele precisa, é igual poema. Você não lê o poema na estrutura de uma narrativa qualquer. Você lê o poema com ritmo. Essa é a questão. E o cordel também. Você lê com ritmo. Eu vou ler com vocês esse poema, esse cordel, que começa na página 177 e termina na página 178, para que vocês possam entender melhor. O cordel é assim: o pote de água rachado. Vou contar uma história de um homem que era moço. Era vendedor de águas retiradas de um poço. Sempre usava 2 potes pendurados no pescoço. Todo dia de manhã, ele subia a serra, enchia os seus 2 potes, há 10 anos, nesta guerra, e voltava para a cidade, a roupa suja de terra. Acontece que um dos potes tinha uma rachadura que vazava todo dia. Meio pote de água pura, nunca o homem consertou. Despreocupou-se da cura. Certo dia, este pote começou a lhe falar. Eu pretendo nunca mais todo dia trabalhar. Eu só te dou prejuízo. Quero me aposentar.
O moço então lhe pede para fazer última viagem e subiram aquela serra, com o sol e com coragem. Quero que olhe para o chão, veja essa paisagem. O pote que nunca olhara para a terra batida pôde ver bem claramente uma trilha bem florida, com as mais formosas flores na subida e na descida. Aí continua na página 78 assim. Este é o bom trabalho que sua rachadura fez. O lado de pote bom não deu flor nenhuma vez. Não alegra nem o rico, nem o pobre camponês. O dinheiro que eu perco por você tem um defeito. Não paga essa alegria que eu sinto no peito. Dou flores à minha esposa e me sinto satisfeita. Estas flores sempre dão alegria ao meu trabalho. Ao carregar os 2 potes, sinto o cheiro de carvalho. Se você se aposentar, vou pisar só no cascalho. A partir daquele dia, ele trabalhou contente, não ligou mais para o defeito, pois ganhara um presente, ver sua trilha florida nos dias de sol quente. Esse cordel foi chamado Pote de Água Rachado. Ele é do cordelista César Obeide, da cidade de São Paulo, da editora da Biblioteca Nacional, editora do ano de 2002. Aqui embaixo tem uma imagem, mas não deixa de ler esse cordel, apesar de eu já ter lido, não deixa de ler. E quando declamar, tenta declamar para alguém aí da sua casa, tá? Sempre nessa leitura ritmada. Essa é a questão do cordel, tá bom? Quinto. E aí, depois de ler a página 177 e a página 178, você vai fazer a 179, a 180 e a 181, que são essas 3 páginas com questões relacionadas ao cordel. Ok, tudo isso vai ser retomado na ficha. Eu vou explicar, eu vou colocar lá o que é um cordel, conforme eu falei para vocês aqui, e vou retomar como se fosse uma agendazinha para vocês saberem o que você vai fazer em cada página, tá bem? Retomar as páginas que vocês vão precisar fazer, porque eu falei muito aqui e acaba que vocês podem esquecer as páginas. Mas lá na ficha vai estar passo a passo que vocês têm para fazer, tá bem? Nós vamos entender melhor sobre a cultura de cordel, vamos entender a estrutura dele, que nem sempre você encontra encontra uma estrofe com o mesmo número de versos. Isso também tem nome, nós vamos entender melhor. Eu vou separar uma aula para vocês sobre isso, mas a de hoje seria isso: avançar a um novo gênero textual, e esse novo gênero textual se chama cordel, que é interessantíssimo, tem uma riqueza de informações para gente. Eu sou suspeita para falar do cordel, sou muito apaixonada pelo cordel, acho de uma extrema inteligência o cordelista, e seria isso, tá? Então, nessa unidade, na 7ª unidade, não é para avançar para a unidade 3. Nós estamos pulando da unidade 2, vamos avançar para a 7ª unidade, tá? Tem seus motivos, depois a gente vai retomar a unidade 2 no outro momento. Mas nesse momento nós vamos trabalhar a unidade 7, que a unidade 7 traz pra gente o cordel. Combinado, 5º ano? Seria isso. Vai seguir a ficha. Vai seguir um vídeo sobre a xilogravura, conforme eu falei para vocês, que vai trazer uma forma mais explicada sobre essa técnica. E também quero colocar um link sobre os cordelistas, um link que traga um cordelista declamando algum cordel, para que vocês possam conhecer mais cordéis. São inúmeros, não tem como calcular, são milhões de cordéis já escritos, e eu vou trazer alguns exemplos, tanto eu quanto o Marco, para que vocês possam entender melhor. E sempre tendo o estudo do texto, ok? Retomando o cordel, estrutura de poema com estrofe, verso, rima. A leitura dele, na verdade, a declamação dele é sempre ritmado, tá bem? Ritmado, ok? Vai ter um dia que eu vou pedir para vocês lerem para mim, e vocês vão ter que mandar para mim um vídeo sobre vocês, para eu ver vocês lendo esse cordel. Ok, 5º, seria isso. Falei demais, né? A Marcela falou demais. E fica aquele nosso combinado, não podemos esquecer, diante dessa pandemia, não podemos, momento algum,
deslizar. Porque quanto mais a gente sai de casa, mais a gente não se conscientiza, mais tempo a gente vai demorar para se ver, tá bem? Fiquem com Deus, não deixe de conscientizar o colega, o vizinho, o familiar, sobre lavar as mãos, sobre ficar em casa, aqueles que podem, nada de ir ali na esquina soltar uma pipa, ou ir ali na esquina na casa da colega. Eu sei que tá difícil ficar em casa, mas é necessário, tá bom? Logo, logo a gente se vê em sala de aula. Eu estou morrendo de saudade, deixo aqui um beijo carinhoso para vocês e até a próxima.